Bem-vindos a mais uma edição de Geekverso, o seu programa de novidades e opinião do universo geek. E galera, ontem eu tive a oportunidade de assistir um dos filmes mais controversos das últimas semanas, Coringa, Folie de Deux. Coringa, a Folia de Dois, que é a continuação do Coringa, que foi um filme de enorme sucesso. Eu, particularmente, adorei aquele filme, tanto pela interpretação, pela produção, pela direção, mas também pela crítica que ele faz à nossa sociedade. Mas esse segundo Coringa, basicamente ninguém gostou. E afinal de contas, qual foi a minha opinião depois de assistir? Será que ele é tão ruim quanto as pessoas estão falando? Será que as pessoas não entenderam o filme? Ou será que realmente ele não deveria existir? Se eu tivesse que resumir para vocês a minha experiência, seria basicamente numa frase. Por que fizeram esse filme? Então, galera, vamos falar um pouquinho sobre Coringa, Folie de Deux. Tá? Galera, nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre spoilers, que na verdade os spoilers desse filme nem são tão importantes assim. Eu só vou falar sobre a questão do spoiler bem no finalzinho, meu aviso pra vocês, tá bom? Então vamos lá, galera. Coringa, Folie de Deux é o segundo filme do Coringa, do Todd Phillips, que foi lançado e que tá basicamente ninguém gostou. Críticos, fãs. A média do filme tá uma média 50, 60, dependendo de onde você vai assistir, né? E até por isso, até pelas críticas, quando eu fui assistir, eu achei que ele seria horroroso, seria uma bomba. O filme é inassistível? Não, não é um filme inassistível. Para mim, seria um filme ali nota 5, um filme nota 6. Um filme que você até vê algumas boas ideias, mas que o roteiro e a concepção é terrivelmente chata, muito lenta e muito sem objetivo. Mas galera, antes de continuar, deixa eu falar rapidinho com vocês de um dos nossos parceiros que está com uma super promoção, que é a Kaspersky. A Kaspersky é a líder mundial de proteção dos computadores, que vai proteger o seu computador e o seu celular contra vírus, contra malware, contra hackeamento e proteção bancária para você pagar suas contas, comprar seus filmes, comprar suas skins com o máximo de proteção do computador e do celular, que esse mês todo mundo que comprar Kaspersky vai concorrer a 12 mil reais na Kabum. Você escutou direito? 12 mil reais. E você pode ter toda essa proteção por menos de 3 reais por mês. É isso mesmo. Você vai gastar 3 reais e vai ter o melhor antivírus do mercado e ainda vai concorrer a 12 mil reais. Imagina que você ganha, você vai poder comprar uma 4090 por 3 reais para o seu computador. O que você tem que fazer? Aqui embaixo tem um link, você vai clicar no link e vai colocar o cupom LORDMOS para você ter o máximo de desconto. Clica no link, escolhe o seu plano e coloca lá, cupom promocional LORDMOS. Menos de 3 reais por mês e ainda concorre a 12 mil lá na Kabum, tá? Como eu falei no início, basicamente, a minha primeira questão é por que fizeram esse filme? Qual que era o objetivo que eles queriam alcançar? Qual o público que eles queriam alcançar, tá? Porque esse filme, ele é vendido como um musical, tá? Mas, sinceramente, para mim, eu não consigo considerar ele um musical realmente, tá? Por que eu não consigo considerar ele musical? Porque quando a gente fala de musical, eu lembro daqueles antigos musicais, principalmente década ali de 50, 60, né? 70 ainda tinha um pouquinho de musicais, que eram filmes alegres, que eram filmes divertidos. Quer dizer que você não pode ter um musical mais para baixo, mais down, com críticas sociais? Não é isso. É porque Folie de Deux, esse Coringa, ele tem muitas músicas, mas sinceramente as músicas são chatas. As músicas não têm um ato, sabe? Não tem uma coreografia, não tem uma interpretação interessante. Porque qual que é a ideia do filme? Isso aqui não é spoiler, tá? Basicamente, o que acontece? A gente vê o Coringa depois dos acontecimentos do primeiro filme, onde ele é preso, e aí ele vai a julgamento. E a defesa dele quer provar que ele é maluco.
E a promotoria quer provar que ele é um assassino, que ele não é doido, ele sabia o que ele estava fazendo, né? Enquanto ele tá lá em Arkham, ele tá lá no sanatório, ele encontra uma mulher e eles começam a ter um relacionamento completamente doido, completamente platônico, né? E aí, onde que entra o musical, onde é que entra a cantoria? A cantoria, ela entra na cabeça do Coringa e na cabeça da Arlequina. O que isso quer dizer? 90% das vezes que tem um evento musical, que tem uma música, ela acontece na imaginação do Coringa ou na imaginação da Arlequina, tá? São poucos os momentos em que a música ela tá realmente acontecendo no mundo real, tá? Ah, mas Codex, não é porque você pensa que não é porque o cinegrafista ele queria criar uma confusão que você não sabe o que é o real e o que é o real, o que não é real, como foi no meu filme, não. Você sabe claramente quando é real e você sabe quando não é real, tá? Então, os musicais, quando você tem um musical na cabeça do Coringa ou na cabeça da Arlequina, cara, você pode extrapolar, você pode fazer uma coisa completamente louca, você pode fazer uma coisa completamente viajada. E não é mais ou menos isso que acontece. Você tem umas viagens, mas não é nada demais. E aí você pega um momento que você corta a história, né? Porque os musicais antes, né, os musicais antigos, a música entrava como entretenimento para divertir o público, mas também era uma sequência da história. Aqui no Coringa, a minha sensação é que quando entrava a música, parava a história, aí tinha a música, a gente tinha que voltar depois para onde tinha parado. É quase como se eu tivesse um filme normal, que na hora que entrasse a trilha sonora, parava a história, aí toca a música trilha sonora e depois continua o filme. É mais ou menos isso que eu senti. Porque as músicas são chatas, o Joaquin Phoenix, ele não canta muito bem, né? E os shows, né, a interpretação musical também não é entretenimento, não é divertida. Então ele fica completamente perdido. Quando começa a música é a hora que... Assim, a história realmente do filme, o que está sendo contado, poderia até se transformar num filme legal, poderia até se transformar num filme interessante. Mas na hora que começa a música, sabe, se perde completamente, né? Tanto que depois foi divulgado que a ideia do filme veio de um sonho do Joaquin Phoenix, né? Será que não tinha ninguém para dizer, olha, eu não acho que essa seja uma boa ideia, sabe? Eu fico surpreso com esses grandes estúdios, como é que as pessoas olham esses roteiros, olham o corte final do filme e ninguém fala, vai dar merda, isso aqui vai dar ruim. É óbvio que isso aqui vai dar ruim, porque ele não é um musical e ele também perde a grande qualidade do primeiro filme, que era a crítica social. Como é que a sociedade leva uma pessoa ao extremo até que ela quebre e depois, quando a própria sociedade quebrou aquela pessoa, ela quer punir aquela pessoa que ela fez mal, né? Mais ou menos isso. Não tem crítica social aqui. Não chega a nenhum desse ponto. Não tem a crítica social. Sacou? Você pode dizer a crítica social de que a promotoria estava querendo julgar ele como assassino, como claramente ele é louco, mas eles não se importavam, né? Mas, na verdade, em nenhum momento a gente sabe se a promotoria realmente sabe que ele é louco e só quer que ele morra, só quer dar uma resposta pro público. Em nenhum momento a gente sabe disso. Ou se eles realmente acreditam que ele é um assassino, que ele não é louco, né? Pequeno detalhe, tá? Esse filme, apesar de não ter nenhuma ligação com a DC, eles colocam vários elementos do DC, né? Tanto que o promotor é o Harvey Dent, o Duas Caras. Ele é o promotor. E tem outras coisas acontecendo, né? Então, o filme, ele se perde completamente. Ele tenta ser um musical, mas não é um musical. Tenta ser um pouco de crítica social e não é uma crítica social, né? E aí, é um filme que, teoricamente, deveria ter dois protagonistas. O Joaquin Phoenix como Coringa e a Lady Gaga como a Arlequina. Mas, na verdade, a Arlequina não existe. A gente não sabe direito o que a Arlequina quer, o que ela pensa. Dá a entender de que pode ter alguma coisa por trás dela, que ela não está sendo 100% sincera com o Coringa, mas em nenhum momento a gente sabe se ela sabe que ela não tá, até porque a maior parte da participação dela é cantando. E não falando, não conversando, não explicando, é cantando, 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 né? Você pode pegar o texto ali, a letra da música, para tentar entender um pouquinho o que está se passando, até poderia, mas não fica assim tão interessante, sabe? A Arlequina é um personagem nulo, e não é culpa da Lady Gaga, que ela não é uma má atriz, ela até já ganhou um Oscar, né? Que não quer dizer nada, né? Mas ela até já ganhou um Oscar,
Ela, a única parte musical que funciona é quando ela tá cantando, porque ela canta bem, sim, ela canta. É assustadora a diferença, Joaquin Phoenix com ela cantando, né? Mas ela não é um personagem que você torce contra, nem torce a favor. Ela tá lá, sabe? Ela tá lá, sacou? Então, e aí a gente entra em dois aspectos que eu vou falar um pouquinho de spoilers, tá? Pra vocês, beleza? Que eu até vi essa discussão de outros influenciadores e depois desse filme eu concordo completamente. Esse filme, ele quebra a história do primeiro filme, sabe? Ele pega o arco do primeiro filme, é como se o arco do primeiro filme começasse aqui, aí viesse pra cá. Caralho, que foda, o personagem tava aqui e veio pra cá, maneiro. Aí, segundo filme, ele pega o que tava aqui e volta pro início. Ele literalmente destrói a história do primeiro filme, tá? Por quê? E aqui é um pouquinho de spoiler, se você não se importar, ou se você já viu, vamos lá. O que é o primeiro filme? O primeiro filme é o Arthur, uma pessoa que tem problemas, tentando ser uma boa pessoa, tentando ter uma vida normal. Só que o tempo inteiro, a vida, a sociedade vai jogando na cabeça dele, 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 até uma hora que ele não aguenta mais, ele explode de qualquer maneira e ele se transforma no Coringa, né? E aí, uma das coisas mais legais do primeiro filme é que a gente nunca sabe o que é verdade e o que tá na cabeça do Arthur. Será que aquelas pessoas na rua vibrando por ele tava só na cabeça dele e ninguém tava vibrando por ele, ninguém tava torcendo por ele? A que parte ele matou as pessoas, ele não matou, era tudo da cabeça dele. Isso é uma das coisas mais geniais do primeiro filme. Agora ele joga tudo por terra. Por quê? Nós descobrimos que era verdade. Aquelas pessoas que vibravam, elas estão lá no filme, então tudo aquilo. O que a gente tinha de dúvida do primeiro filme é verdade. As pessoas estavam torcendo para ele, as pessoas se identificaram com ele, as coisas aconteceram. Sacou? Porque no primeiro filme, você ficava na dúvida o que era real, o que não era. Se as pessoas torciam, ou até se a própria história tinha acontecido, porque tinha uma certa discussão de que, na verdade, ele passou o filme inteiro dentro da geladeira e tudo aquilo na cabeça dele. Não é na geladeira. Ele realmente aconteceu. Tudo aquilo aconteceu. Sacou? Algumas coisas ele inventou. O que a gente descobriu que ele inventou, como o caso com a vizinha no primeiro filme, isso aí foi inventado. Agora o resto não. Então, ele quebrou essa parte da história. Ele quebrou essa ilusão que era uma das grandes características. Só que mais do que isso, no final do filme, ele volta a ser o Arthur. Sabe? Imagina que você tem um filme de herói. Eu sei que não é um filme de herói, é só pra dar um exemplo. Mas já tem um filme de herói que você começa como um adolescente fraco, medroso. Aí você vai passando por aventuras, vai melhorando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí você perde uma batalha, acha que não vai conseguir, mas você luta, luta. Aí no final você derrota o mal. Aí no segundo filme, o que acontece? Você luta, luta, luta. E aí você volta a ser um jovem fraco. Foi basicamente isso. Ele era o Arthur, né? Que quebrado, mas tentava ser uma boa pessoa, tentava ter uma boa vida, aí não aguentou, explodiu, despirocou, ficou do mal, e aí no final desse filme ele volta a ser o Arthur. Por quê? Sabe? Me pareceu até, eu não sei se foi isso que aconteceu, mas me pareceu um pouco o caso do Tropa de Elite, que quando fizeram Tropa de Elite, eles achavam que o Capitão Nascimento ia ser o vilão, que todo mundo ia odiar. Porque o filme foi feito com aquela visão bem Leblon carioca, né? Daquelas pessoas que vivem em condomínios gigantescos, de 1 milhão, 2 milhões de reais, que acha que a visão deles do mundo, da polícia, é o que todo mundo pensa, né? É o cara que acha que entre a polícia, o traficante e a milícia, a polícia é pior ainda do que eles, né? E aí, quando ele colocou o policial matando o bandido, ele percebeu que a maioria da população não torce pro bandido, quer que o bandido se ferre, né? E aí, no segundo filme, eles tentaram consertar isso, botaram a polícia mais do mal ainda, né? Me pareceu isso, não sei se isso aconteceu, mas que eles ficaram incomodados que as pessoas estavam torcendo pelo Coringa e botaram o Coringa voltando a ser um bundão, vamos dizer assim. Eu acho que não foi isso, né? Mas me passou um pouco dessa impressão. Então, é um musical que, na parte musical, não agrada, não engrena. Alô? O musical Alô, não alô, alô, alô. eleva o filme, porque uma coisa legal dos musicais é que ele levava o filme. Ele pegava aqueles. Hoje em dia as pessoas não gostam de musicais, acho que nem entendem muito musicais. O musical, a música, ela entra em algum momento em que você quer exacerbar a emoção daquele momento, daquela sensação. Então o cara tá feliz, ele canta a música feliz.
O cara tá alegre, canta a música alegre. O cara tá triste, canta a música triste. Isso acontece. Se você tirasse todas as cenas de música do filme, o filme teria 1h30 e eu acho que seria até um filme mais agradável. Porque eu não vejo nenhuma das cenas musicais ter agregado alguma coisa à história, ao filme de maneira geral. Claro, porque como ele tentou passar parte da história através das músicas, talvez alguma coisa ficasse perdida. Mas, sinceramente, pensando, acho que não. Acho que se você tirasse todas as músicas, a gente ainda iria entender o filme e você ia gostar ou não ia gostar do filme. Mas ele ia ficar bem mais suave, não ia ficar tão lento como ele ficou por causa das músicas, tá bom? E para completar, a cena final em que algumas pessoas não devem ter percebido, mas quando o Arthur morre, ele é esfaqueado, o outro cara que cortou ele corta aqui os lábios, dando a entender de que aquele ali é o Coringa do Heath Ledger. Aquele ali é o verdadeiro Coringa. Tanto que o Todd Phillips já falou que o Arthur Fleck nunca foi o Coringa, tá? Tem uma discussão nas HQs que a gente já teve uns 3 ou 4 Coringa diferentes, né? Já mudou e Coringa a gente nem percebe, ou a gente percebe, né? Mas que o Arthur Fleck ele poderia muito bem ser um Coringa. O Coringa que a gente vê na trilogia do Nolan, né, seria aquele outro que matou o Arthur Fleck no final do filme, tá? O final do filme também achei bem anticlimático, ele morrer ali, não sei, sabe? Eu não entendi. Porque quando você vai matar um personagem, você quer passar alguma mensagem, quer passar uma emoção, quer chocar o público, quer que o público fique triste. Eu, sinceramente, sabe, não tinha a menor necessidade dele ter morrido ali. Não entendi. Sabe? Coitado, ele passou por todos os momentos. Ele começou com uma pessoa tentando ser boa, ele queria ser bom. A sociedade não deixou, ele ficou maluco. A sociedade, em vez de tratá-lo como maluco, porque ele foi pressionado, a sociedade quebrou ele, não a sociedade queria matá-lo, e ele acaba morto por um maluco no sanatório. Pô, coitado. É uma duologia completamente triste, né? Mas tá aí, galera. Olha, não achei o filme horroroso, não é inassistível, mas não é um filme bom, principalmente porque ele não sabe o que ele quer ser. Ele quer ser musical, mas ele não é que ele não se entregou para ser musical, ele se entregou, só que a parte musical é ruim para mim. E não teve aquela crítica social, que era a grande parte positiva do primeiro filme, e acabou ficando um filme sem graça pela mim, tá bom? É isso, e daqui a pouco ele já tá saindo nos streamers para quem não quiser ir no cinema, tá bom, galera? É isso. Para completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de Coringa, Folie de Deux, A Folia de Dois, o segundo filme, um novo filme da DC do Coringa? Vocês gostaram do filme? Vocês não gostaram? Por que vocês gostaram? Por que vocês não gostaram? Vocês gostaram da parte musical? Vocês não gostaram? O que vocês acham? Você acha que o filme realmente se perdeu? Ele foi um bom musical, mas não foi um bom filme. Não foi um bom musical, não foi um bom filme. Você acha que as partes musicais somaram ao filme ou você acha que só atrapalhou o filme, tá? O que vocês acharam? E vocês gostariam de ver um novo filme daquele universo ali do Coringa? Porque vocês também perceberam que o Harvey Dent, depois de ter a explosão, metade da cara dele tá queimada. Se eles quiserem, eles podem continuar. Eu gostaria de ver uma continuação, um Batman ou outro personagem daquele universo. Eu achei que ficaria legal, sinceramente. Apesar do problema desse filme, sabe? Um Batman década de 70, porque ali é mais ou menos década de 70, década de 80, né? E daquele mundo mais realista, né? Eu acho que poderia ficar legal se eles fizessem, tá? Vocês gostariam de ver? Escreve aqui embaixo, deixa um comentário, porque a sua opinião é o mais importante aqui no canal. Deixa um comentário se vocês estão aqui embaixo, sobre o assunto Codex. Muito obrigado por assistir.